A Morte do Demônio, A Ascensão é um filmaço, ou no nome original, Evil Dead Rise é um filme com uma história interessante, personagens cativantes, uma direção excelente e muito sangue. Eu assisti o filme ontem no cinema e eu tenho que dizer, que filme divertido. É um filme extremamente gostoso de se assistir, que sabe ser horripilante e é engraçado nos momentos certos. Na história do filme, uma família que mora em um apartamento praticamente em ruínas tem a sua vida atormentada por um demônio quando um membro dessa família encontra o Livro dos Mortos. A partir daí, várias pessoas têm que lutar pela própria vida quando a mãe dessa família é possuída pelo demônio. Eu já vou adiantar pra você que eu adorei esse filme, foi uma das melhores experiências que eu já tive no cinema, e nesse vídeo vamos falar todos os pontos positivos e negativos de Evil Dead Rise. E aí clã, tranquilo? Eu sou Thiago Walker e nesse vídeo vamos fazer uma crítica / análise sobre o filme A Morte do Demônio, A Ascensão. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Então vamos lá. Quando eu vi o trailer desse filme, eu fiquei muito empolgado. São poucos filmes que eu assisto no cinema, apesar de eu adorar ir ao cinema assistir os filmes, são poucos filmes que eu vou realmente assistir. Eu sou muito seletivo quando vou ver qualquer filme no cinema, e quando eu vi o trailer desse Evil Dead, eu fiquei muito ansioso, eu fiquei muito empolgado e eu pensei, esse é um dos filmes que eu vou ter que assistir o quanto antes. Porque logo no trailer dá pra você ver que nesse filme vamos ter diversos momentos excelentes de direção, além de diversos momentos horripilantes. Fala sério, a cena em que você vê a mãe da família através do olho mágico da porta é uma cena pra lá de assustadora e muito bem feita. Essa é uma cena que quando você vê ela no trailer, você já acha interessante, você já fica empolgado, mas no filme, o olho mágico, esse artifício do olho mágico, é usado diversas vezes em ocasiões diferentes que funcionam muito bem. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse filme é que no começo dele você vai vendo vários elementos que vão sendo inseridos aos poucos, e para quem já entende um pouco mais de cinema, sabe que esses elementos vão ser utilizados no futuro e eles vão ter grande importância, certo? Então é muito interessante você ir pescando esses elementos que você sabe que podem ser utilizados futuramente. Como por exemplo, um objeto que é deixado de lado, ou quando um certo personagem diz que tem uma arma guardada em casa. Então esses objetos são introduzidos na trama e quando eles têm uma importância maior na narrativa, você olha aquilo e você lembra, caraca, foi pra isso que esse objeto foi introduzido e agora faz sentido isso estar no filme. E eu quis citar isso aqui porque a existência desses objetos e a importância deles na trama é utilizada de forma muito inteligente pelo filme e pelo roteiro. Então não é simplesmente um objeto largado que certo personagem vai encontrar ali futuramente e aí vai utilizar contra o demônio. Não, aquilo é introduzido, a gente vê que aquilo vai ter importância, então quando aquele objeto é finalmente utilizado em cena com uma grande importância, é muito gratificante para quem pescou esses elementos e entendeu a importância deles para a trama. Agora quanto à família do filme, que é constituída pela mãe, pelo irmão mais velho, pela irmã do meio e a irmã mais nova, além da tia que vai visitar essa família também, eu gostei de todos aqueles personagens, eu acho que nenhum deles ficou sobrando ou faltando no filme, todos têm a sua importância narrativa, e pô, se você viu o trailer, você sabe que a mãe dessa família vai ser a primeira pessoa a ser possuída pelo demônio, e a partir daí, ela vai começar a perturbar aquela família e até tentar matá-los. Isso é algo que já é presente em praticamente todos os filmes da franquia Evil Dead, que eu confesso não ser muito fã dessa franquia, eu fiz uma crítica sobre o primeiro filme aqui no canal, que eu confesso que eu não gostei do filme, eu ainda vou gravar uma crítica sobre o Evil Dead de 2013, que é um remake que conta praticamente a mesma história, mudando alguns elementos, mas eu já adianto pra vocês que Evil Dead Rise é o melhor filme dessa franquia e com certeza é o filme que eu mais gostei. As atuações aqui estão excelentes, dando destaque, claro, para a mãe da família, que é a primeira pessoa a ser possuída e tudo mais, e ela tem uma cara de psicopata que encaixa muito bem com a proposta do filme, com a proposta do personagem, e como eu vinha dizendo, para quem acompanha essa franquia, sabe como o demônio costuma agir. O demônio entra no corpo da pessoa, o demônio possui aquela pessoa, e aí ele, de certa forma, tem acesso a todas as memórias e todas as lembranças dessa pessoa possuída. Então é muito normal nessa franquia o demônio possuir uma pessoa e aí começar a caçoar e zoar a família dela, ou os amigos que seja. No caso desse filme, temos uma mãe que é possuída e aí ela fica fazendo várias brincadeiras e várias chantagens emocionais com os filhos dela. Como por exemplo na cena do trailer, que já é uma cena icônica no filme, onde a filha mais nova tá vendo a mãe pelo olho mágico e aí a mãe pede para que a filha abra a porta, se passando ali, claro, pela mãe dela de verdade, como se fosse uma pessoa normal, mas a gente sabe que ela tá completamente possuída e já não existe mais pessoa dentro daquele corpo, é simplesmente o demônio na sua mais pura forma. E uma coisa que eu gosto nessa franquia é que o demônio é sempre bem profano. Então o demônio fala uns absurdos, ele tenta realmente machucar verbalmente aquelas pessoas, além de, claro,
claro, tentar atacá-las. E isso é algo que nesse filme fica feito na medida certa. Não é muito exagerado e também não é pouco utilizado. É na medida certa. Na verdade, eu acho que todo esse filme é feito na medida certa. Ele tem o terror necessário, ele tem os jump scares necessários, ele tem o humor necessário, que nesse caso, o humor é feito praticamente todo por uma personagem. É uma personagem sensacional, que cada coisa que ela fala ali é algo engraçadinho e tudo mais, sem ficar exagerado. Isso porque essa personagem tem uma certa inocência e ela fala as coisas sem querer fazer piadas, sabe? Simplesmente acaba sendo algo cômico dentro daquela situação em que ela fala aquela frase. Quanto ao roteiro, eu diria que não tem nada de errado, não tem nenhum furo nem nada do tipo. Claro, vai ter gente falando, mas por que o demônio agiu dessa forma? Por que o demônio matou tal pessoa, mas com relação à família, o demônio não quis matar e só ficou brincando? Vai ter gente tentando se achar sabichona, assim, tentando se achar o espertão falando esse tipo de coisa, mas a verdade é, nesse filme, o demônio, ele se importa mais em ser profano. Ele não quer simplesmente matar as pessoas e pronto. Ele quer maltratar aquelas pessoas, ele quer caçoar delas, ele quer fazer qualquer tipo de maldade possível. Então é muito importante você ter essa noção sobre como o demônio age nessa franquia e nesse filme. Eu fui falar com a minha namorada sobre o filme depois que eu assisti, e eu disse, né, que o demônio fez certas coisas, o demônio estava maltratando aquela família, estava tentando caçoar de todos eles, e a minha namorada perguntou, por que o demônio faz isso? E a única resposta que eu consegui encontrar foi porque ele é o demônio, sabe? Ele não precisa de uma explicação lógica para fazer tal coisa ou outra. Ele é simplesmente um mal encarnado e tudo que ele faz é para maltratar ou para prejudicar qualquer pessoa de qualquer forma possível. Então aquela pergunta de, por que o demônio matou tal personagem, mas esses personagens que eram da família dela, ela não matou e ficou enrolando ao máximo para depois matar? Cara, eu acho que essa não é uma pergunta correta de se fazer, eu acho que não é uma pergunta coerente com o filme, porque primeiro você precisa entender como funciona aquele demônio, precisa entender como funciona aquele universo, para daí sim você entender, ok, ele simplesmente é profano, ele mata quem aparece no caminho dele e tem que matar, mas com quem ele pode maltratar e judiar, ele vai fazer isso. Então quando eu saí da sala do cinema, depois de assistir esse filme, eu fiquei completamente satisfeito. Eu olhei pro meu amigo que estava assistindo comigo, ele olhou pra mim e ele falou, esse é um filme nota 8. E eu falei, eu concordo plenamente, é o que eu tava pensando desde o começo. Esse é um filme nota 8, tem toda aquela história de pessoas que passaram mal na sessão do cinema e tudo mais, não cai nessa, isso aí é só estratégia de marketing, não tem como uma pessoa passar mal assistindo esse filme, por mais que ele tenha muito gore, tenha muito sangue, não é nada muito pior do que você já viu em trocentos outros filmes. E cara, esse é um filme divertido, ele tem ali 1h30 de duração, o que eu considero pouco, porque eu gostei tanto desse filme que eu queria ter pelo menos uns 10, 15 minutos a mais da gente vendo o demônio fazendo mais alguma coisa, ou um melhor desenvolvimento daquela família, que não é algo que ficou faltando nesse filme, tá bom? Tudo aqui nesse filme, como eu disse, tá na medida certa, nada fica sobrando e nada fica faltando. E se você pretende assistir esse filme, eu te digo, cara, assista no cinema, porque faz total diferença você assistir no cinema e assistir na sua casa, no computador, na TV ou no celular. Em determinado momento, quando eu tava na sala do cinema, certo personagem estava sendo possuído e tudo mais, e daí ele começou a fazer uns gemidos e uns grunhidos que não dava pra você entender o que estava acontecendo, e eu simplesmente comecei a olhar pra trás, procurando de onde vinha aquele som, porque parecia que o som estava do meu lado, parecia que tinha alguém do meu lado fazendo aquele barulho, mas não, era tudo a mixagem de som ali na sala do cinema, que fez com que o barulho fosse vindo de trás até a frente do cinema, e aquilo foi algo sensacional, é algo que engrandece ainda mais a sua experiência enquanto você está assistindo. Com relação ao susto, eu diria que eu não tomei nenhum susto assistindo esse filme, os jumpscares aqui são alguns previsíveis e não são muito assustadores, mas com relação ao medo, esse é um filme que é bastante aterrorizante. Ele tem bastante horror na sua essência, ele causa bastante medo nas situações em que ele nos propõe. E como eu disse, a proposta desse filme é ter uma mãe de família que é possuída. Então os outros personagens que estão ali com ela não sabem que ela foi exatamente possuída pelo demônio, entende? Eles pensam que ela tá... Eles não entendem o que está acontecendo com ela. E aí eles vão tentando entender, e aí quando essa personagem começa a atacar a família dela, e eles não entendem o que está acontecendo, eles não sabem se revidam, não sabem se ficam com medo, é algo simplesmente assustador, é algo aterrorizante, mas que claro, vai ter gente chata falando, nossa, por que ele simplesmente não bateu nela nessa situação? Mas você tem que entender que é uma mãe de família com seus filhos e com a irmã dela ali, naquela casa pequena, então não adianta pagar de sabichão dizendo que saberia o que fazer naquela situação, ou que era só fazer tal coisa, não. Esse é um filme muito inteligente, ele é um filme muito sólido, e ele funciona muito bem. Então a minha nota para Evil Dead Rise é uma nota 8 com muito gosto. Enfim, por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, comente a sua opinião e se inscreva no canal. Você também pode compartilhar o vídeo com algum amigo para ver se a opinião dele bate com a minha, ou se vocês pretendem assistir o filme também, compartilhe esse vídeo do mesmo jeito, que eu não contei nenhum spoiler aqui, e vale muito a pena assistir no cinema. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Thiago Walker e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um abraço.